Fim dos tempos, terremotos. O que Jesus disse a respeito dos terremotos? Nós estamos assistindo e ouvindo relatos sobre aquele grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. O que você acha disso? O que você pensa? Tem relação com o que está escrito em Mateus 24? Vamos ler? Olha o que diz Mateus 24, a partir do versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E Jesus respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado, anunciado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, este relato de Mateus 24, aqui nesta fala que o escritor direcionou dizendo que é Jesus falando, e se levantará nação contra nação, rei contra rei. Quer dizer, presidente contra presidente, e haverá fomes e peste. O que nós estamos passando? Tudo isso foi criado pelo homem. As guerras, as doenças, a fome. A gente está vendo aí o anúncio de destruição de toda a cadeia produtiva, porque tem que preservar alguns lugares da terra. Por quê? Os homens querem tomar a terra. Governos querem confiscar as terras dos produtores. Então vai faltar alimento, mas é feito através dos homens. Então os homens estão fazendo isso. Jesus ali avisou. Não é por causa da vinda dele só que isso vai acontecer. A vinda dele vai acontecer porque haverá um caos tão grande que o nosso Pai Celestial, ele precisará socorrer os seus na terra. Aqueles que confiam nele. Aqueles que estão guardando firme os seus mandamentos, que não é tirar a vida do seu próximo, que não é deixar de dar o pão ao seu próximo, de não negar bem algum. Então, o próprio Senhor Jesus avisou que o Pai virá buscar os seus por conta disso. Porque as guerras matam os seus filhos, os filhos da pátria. Quantos soldados já morreram naquele conflito do Oriente, da Ucrânia e da Rússia?
quantos? Mais de 100.000 pessoas morreram. Então isso não é pouco, gente. E fora os que morreram pelas pestes criadas em laboratório. Isso não é pouco, gente. Então, está perto do fim? Isso é dores, porque você não sabe se você é o próximo. Você não sabe se um filho, se um pai seu vai ser o próximo a morrer. Por conta que os poderosos querem que a terra fique vazia para eles dominar a maior parte de terra. Então a guerra é por território. E quem vai ficar nesta terra? Por isso eles não querem que nós tenhamos saúde, duramos muitos anos. Por isso que há essa corrida para despopulação. Então, o Senhor Jesus, ele disse: olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, foram escrevendo, foram anotando para dar uma legalidade. Aqui atribuíram essa fala a Jesus, para dar uma legalidade que realmente vai acontecer. Então, isso é uma agenda. É uma agenda que está aí para acontecer. Não se esqueça disso. Porquanto se levantará nação contra nação. O que aconteceu? As nações estão se levantando para um desfecho de um conflito maior. E cada uma falando do que tem, do que pode fazer. Com ameaças, então a humanidade vive constantemente sobre o medo, sobre a ameaça. E por conta dessas coisas, as pessoas tendem a correr para se abrigar em uma religião, a fazer certas coisas que nem o próprio Deus aceita. Porque não é por medo que você deve crer no Pai Celestial. Não é por medo. Você tem que acreditar nele por amor, por ter certeza que há um Criador maior que existe, que é soberano e que só ele pode nos resgatar, só ele pode nos livrar dessas grandiosíssimas maldades que existe através das nações, seus representantes e aqueles que estão por trás das cortinas usando máscara, como diz Isaías 25. Então, tá aí, bem claro, não tem para onde correr. E muitos estão distraídos por aí por falta de conhecimento e se perderão. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Efésios 6:12. Quando começar essas coisas a acontecer, estejam atentos e muito cuidado para não cair na agenda dos malignos. O mestre ensina que tem que fazer nesse tempo de engano. Mateus 24, que eu li, está em Marcos 13, está em Lucas 21. É clara e essas passagens contêm a orientação dada pelo nosso Salvador. Prepare-se agora para não ser pego de surpresa, pois na dúvida poderá receber esta condenação maligna. Então nós estamos vendo aí, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura, se disfarça em anjos de luz. 2 Coríntios 11:14. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo.
Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 9. Devem estarem preparados. 2023 pode ser, né, o início considerado do fim. Alguns dizem que faltam 7 anos para entrarmos no milênio. Então, se isso é verdade, devemos estar sóbrios, com os olhos abertos e os ouvidos atentos, os sinais e os avisos. Então, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentai-vos de pé diante do Filho do Altíssimo. Lucas 21, 36. Espero que você goste desta reflexão de hoje. Hoje é 13 de março de 2023. Aqui, quem está falando é a Valdira Carvalho. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva também. Nos ajude, compartilhe este conteúdo que de verdade é muito interessante para que as pessoas possam estar atentas sobre os sinais nos céus, os eventos, tudo isso. Lá, naquele terremoto da Turquia, aconteceu o quê? Um grande sinal nos céus, não foi? Aquela nuvem que estava ali dando um sinal de perigo. E justamente aconteceu. Quem praticou aquele tipo de coisa? Os senhores do mundo, quem detém as tecnologias e que fazem acontecer esse tipo de coisa. Eles são poderosos, como Mateus 24 disse. Os reis e as nações se levantam para a briga, para o conflito. E então causa muitas mortes, causa muita peste. Por quê? Porque eles lançam no ar substâncias nocivas à saúde humana e animais e plantas. Então, com certeza, se você estiver atento, você vai entender o que está escrito. E até o próximo vídeo.